Boa tarde, turma 804. Como é que vocês estão? Espero que tiveram um recesso tranquilo, de paz, para a gente dar prosseguimento ao terceiro bimestre e daqui a pouco a gente está encerrando o ano letivo, né? A gente não sabe qual vai ser a situação, se vai voltar para a escola ou não. Enquanto isso não acontece, nós vamos continuar, né, com as nossas gravações e estudando pela plataforma. Hoje nós vamos estudar noções primitivas e postulados. As noções primitivas são os conceitos primitivos da geometria, que são ponto, reta e plano. Essas três situações não têm definição, só exemplos. Se eu pegar uma corda e esticá-la, dá a ideia de uma reta. Se eu pegar um barco no meio do oceano, dá a ideia de um ponto. E se eu pegar um campo de futebol e colocar os jogadores lá dentro, vai dar a ideia de uma região plana. Agora, os postulados, a gente vai ler duas situações e comparar para ver se está dizendo a mesma coisa. Ó, uma reta tem infinitos pontos. Por um ponto passam infinitas retas. Olha como é que está a figura, né? Tem um ponto P aqui e tem inúmeras retas passando por ele. Agora, na segunda situação, ó, dois pontos distintos determinam uma única reta. Ó, ponto A e ponto B, passando por uma única reta, pontos diferentes. Outra situação, entre dois pontos distintos de uma reta, existe outro ponto dessa reta, ou seja, na primeira situação aqui, ó, eram os pontos A e B. Apareceu o ponto C aqui. Na próxima situação, três pontos não colineares. Colineares são os pontos que pertencem a uma mesma reta. Se a gente tentar desenhar uma reta passando pelos pontos A, B e C ao mesmo tempo, não vai ter como. Então, por isso que fala, são três pontos não colineares. Eles determinam um plano. O plano é dado pela letra grega que está sendo colocado alfa. Embaixo, por um ponto P situado fora de uma reta R, passa uma única reta paralela a R. Então, ó, retas paralelas são aquelas que não se cruzam. Agora, teoremas. Teoremas é quando você tem uma suposição, tá? Que é chamado de hipótese, e quando você prova aquela situação é a tese, tá? Vamos analisar dois exemplos aí. Opa. Teorema: se duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, então os ângulos correspondentes são congruentes. É o teorema todo. Agora a gente vai dividir para hipótese e para tese. Na hipótese, só coloca a seguinte situação: duas retas paralelas são cortadas por uma transversal. E daí? O que isso significa? Na tese, é a comprovação. Os ângulos correspondentes são congruentes. Quando fala ângulos correspondentes, que quando você corta duas retas paralelas por uma transversal, os ângulos correspondentes é um ângulo interno e um ângulo externo, que nós já estudamos também no bimestre passado. Exemplo B. Teorema: se um triângulo é isósceles, que são dois lados iguais e um diferente, então os ângulos da base são congruentes. Hipótese: ele fala, um triângulo é isósceles, e daí? E a comprovação: os ângulos da base são congruentes. Para isso você constrói figuras. Tá, vamos para a próxima página, que não é a 213, é a 214. A congruência de triângulos nas demonstrações geométricas. Vocês podem perceber que nós temos dois triângulos, ABC, né, e ECD. Na hipótese, né, a distância de A até B
é congruente, né, de A até B é congruente de E até D. Como que prova isso? Através da hipótese, para a gente poder criar a tese, tá? Então, ó, de A até C tem apenas uma marcação, é a mesma distância de E até C, e de B até C é a mesma distância de C até D. Logo, a gente consegue comprovar que essa distância do ponto A até o ponto B é congruente do ponto E até o ponto D. Tudo bem? Exemplo 2. Considerando a figura a seguir, vamos provar este teorema. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos alternos internos congruentes. O que são ângulos alternos? Eles estão se alternando, lado esquerdo e lado direito. Entre as retas R e S é a região interna, que já estudamos também. Então, tem a letra A, que é um ângulo, a letra B, que é um outro ângulo. Então, ó, R e S são paralelas, é a primeira hipótese. A reta T, quando vai cortar as retas R e S, essa reta T é chamada de reta transversal. E como já falei, os ângulos A e B são alternos internos. A tese é que o ângulo A é congruente ao ângulo B. Tá? Isso é na página 214. Agora nós vamos para a página 215. Para encerrar a explicação, para depois vocês fazerem as atividades, tudo bem? Exemplo 3, ó. AB, vendo? É paralelo a N e M. A primeira hipótese, porque, ó, ele diz que o AB é paralelo a PN e a AC é paralela a MN. Então, a segunda hipótese, AC, né, é paralela a MN, porque ó, aqui tem uma marcação, aqui também tem apenas uma. E depois ele diz que o BC, né, BC é congruente a PM, porque aqui tem uma marcação, aqui tem uma. Então, vocês podem perceber que aqui, ó, é ângulo, né, lado e ângulo. Então essa era outra situação da tese, tá? Tudo bem?